Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre Tigres e Dragões. E como sempre, recebendo grandes nomes... Ó, o Romulo tá aqui. Vamos voltar? Não, tá bom. Recebendo grandes nomes do Kung Fu e recentemente recebemos também senseis de Aikido aqui no canal. E isso prova que a gente está aqui para dialogar e conversar e compartilhar saber independente aí da corrente marcial. E hoje a gente está recebendo um dos grandes nomes do Kung Fu aqui no estado de São Paulo, mestre Wagner Irineu. Muito obrigado pela presença e por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui colocando um pouquinho da nossa experiência, né? Que a gente fala que é um pouquinho, né? E vem se desenvolvendo aí, porque a gente está aprendendo. O dia a dia da gente é aprendizado. Maravilha. E são só algumas décadas de experiência, né, mestre? Rapaz, algumas, nem me lembra, né? Nem me lembra isso aí, viu? Mas só para introduzir aqui, o mestre nos passou uma mini biografia, geralmente eu leio aqui na abertura do programa, só para dar uma pincelada aqui, depois certamente a gente vai conversar mais. O mestre é fundador da União Tonlong de Kung Fu do Brasil, representante oficial do estilo Tonlong na Federação Paulista de Kung Fu Tradicional, FPKT. Possui mais de 40 anos de vivência com Kung Fu. Falei que eram algumas décadas, tá vendo? É verdade. Ministrando aulas e orientando seus alunos pelo desenvolvimento físico, mental e espiritual. Atualmente é vice-presidente da Federação Paulista, FPKT. Mestre Wagner Irineu possui hoje o grau de faixa preta sexto Tuen, do estilo Tonlong, além de ser profundo conhecedor do estilo Garras de Águia e também daquilo que a gente chama carinhosamente do judô chinês, do Suai Jiao. Mais uma vez, muito bem-vindo, mestre. Eu que agradeço a gente poder colocar um pouquinho daquilo que a gente já passou, né? Tivemos aí algumas oportunidades juntas, né, Márcio? E realmente estamos aqui lembrando, né, da fundação da Federação Paulista, que já fazem alguns anos, né, o qual nós fundamos. Hoje, atualmente, uma das maiores autoridades que a gente fala, eu falo muito com orgulho, né, que é o grão-mestre Edilson, que vem fazendo um excelente trabalho em prol do Kung Fu e vem mostrando toda a sua qualidade. Maravilha. Não, e acho que pegando o gancho, né, sobre o trabalho do mestre Edilson, a gente teve a oportunidade de participar. Esse ano nós participamos, ano passado, ano passado a gente participou de 2 eventos. Esse ano, a convite do senhor, participamos de mais um. E olha, nos surpreendeu, viu, mestre? Porque assim, a generosidade que nós somos recebidos pela federação de vocês. E tem um profissionalismo incrível. Não, foi incrível. A gente estava até conversando aqui antes de começar, que a gente teve um pequeno probleminha lá na inscrição, né, que não estava lá. Nossa, prontamente vocês resolveram ali pra gente, sabe? Sem que chegasse o problema ao atleta pra não, né? Não atrapalhar ele na competição. Concentração, é isso. Nossa, foi assim, olha, parabéns, viu? E hoje, ou melhor, esse ano nós temos 22 eventos. 22 eventos. Então a gente tá falando que é quase dois quase por mês. Por mês, né? Esse final de semana nós vamos estar na Praia Grande, o qual eu falo muito da federação, né? Porque existe uma equipe, além do grão-mestre Edilson, existe uma equipe de supervisores, de árbitros. Hoje nós temos lá uma quantidade de árbitros que eu acho que são poucas as federações que tem. Não vou falar que é a única, que eu estou mentindo, mas são poucos. Aonde num evento desse a gente consegue... Quantas áreas mais ou menos, mestre? São em média 7 áreas. 7 áreas, contando com quantos árbitros? 4 em cada área ou não? 4 em cada área, mas a gente tem mais de 100 árbitros, né? Nossa. Quando faz a entrada. Então é um trabalho realmente bem supervisionado. Além dos árbitros, nós temos os supervisores de área, o qual vai dando essa atenção que a gente precisa, né? Porque o atleta realmente ele vai buscar sempre uma glória. Não, e foi legal, mas quando eu estava resolvendo lá essa questão, que o árbitro assim, fulano, chamando assim no rádio, não, tem aqui, isso aqui, não, é o professor tal que resolve, então tá bom. Aí vinha o outro, caramba, muito rápido, muito ágil, assim, sabe? E resolveu o problema, assim. E sem dificuldade, né? Eu falo que a gente hoje, o que a gente tem que buscar realmente é a união. Nós temos aqui uma arte marcial, o Kung Fu, ele realmente é uma família. O que a gente tem que perder é esse preconceito de achar que um é melhor que o outro, né? O que a gente tem que ganhar agora são novas amizades, novos mestres, para que a gente amanhã
difunda o Brasil como um dos maiores difundores de arte marcial, de aprendizado mesmo, do Kung Fu. Né? Eu acho que é super importante esse tratamento e sempre vão estar bem recebidos, você pode ter certeza. Que legal, né? Aproveitando aí do gancho da federação, a federação hoje, ela desenvolve um trabalho no estado de São Paulo ou também abrange outros estados do Brasil? A Federação Paulista, ela abrange o estado. A Confederação, tem a Confederação, que nós também, a Confederação de Arte Marcial Chinesa, né? O qual o presidente, o grão-mestre Edilson, ele também, nós trabalhamos com o Brasil inteiro. Tanto é que nós temos eventos não só aqui no estado de São Paulo, como em Sergipe, como outros estados, como representante em vários estados. E aí as estruturas, por exemplo, que teve um campeonato aqui, vai para aquele estado ou aquele estado já tem a estrutura deles? A estrutura do estado. Entendi. Cada estado tem a sua proporção, né? Aqui em São Paulo, nós temos aí um grande apoio, né? Sim. Para que a gente consiga trazer o benefício para os nossos atletas. Porque hoje, qual que é o nosso foco? Campeonato do ano passado em Ibirapuera. Sim. Nossa. O foco nosso agora não é levantar dinheiro, sabe? Ou mesmo prejudicar, muito pelo contrário. O nosso foco agora é realmente tratar os atletas como eles merecem, sabe? Colocar para eles toda aquela estrutura onde você não vai passar nervoso. Sim. Antigamente a gente ia num evento e saía 5, 6, 7, 8, 10 horas da noite. Então era muito difícil até para o atleta. Imagine uma mãe com uma criança e ficar lá a tarde toda para esperar e depois... Ou o mesmo atleta que for lutar, puxa vida, eu vou lutar de manhã, então ele não come nada. Não, agora você só vai à tarde. Mas não comi... Entendeu? Então prejudica. O mestre foi bem generoso quando falou antigamente, né, Márcio? Que não é tão antigamente assim. Não é tão antigamente, viu, mestre? Mas vocês estão todos jovens, né? Olha. Não é tão antigamente assim, não, porque a gente, né, Márcio? Recentemente tivemos experiência. Eu não fui, na verdade, mas o Márcio... recentemente a gente saiu 11 e pouco. Então eu acho que ter uma organização que coloque o atleta no primeiro plano, como protagonista, e cuide do atleta, para que o atleta não tenha que se preocupar com inscrição, com dinâmica, qual vai ser a área que ele vai, ter mais ou menos uma orientação de qual vai ser o horário que ele vai se apresentar, isso acho que é fundamental, né? Hoje, por exemplo, a gente faz a inscrição dos atletas e no grupo a gente manda. É que eu que pequei de não ter te mandado, se for. Mas normalmente você tem a relação todinho e os atletas vão se apresentando, tal área, tal área. Para você ter uma ideia, já tem a previsão ali. Exatamente. E aonde uma entidade hoje está fazendo um evento e está se colocando, ou melhor, se apresentando online para 5 países, ao mesmo tempo que está fazendo o evento. Eu vi lá e fiquei impressionado, mestre. 5 países. Sem brincadeira, Romulo. Você que cuida do negócio, do audiovisual. Cara, tinha acho que 3 ou 4 telas ali, ó. Monitores. Gente competindo lá, competição rolando, o árbitro ali sentadinho. Eu falei, caramba. Então, é uma estrutura hoje que a gente pode falar assim que... Eu não sei, eu estou falando por nós aqui. Mas é uma entidade que vem trabalhando bastante. Inclusive, eu não estava no campeonato, mas inclusive eu assisti a transmissão, um trecho da transmissão lá, quando muito o pessoal postou. Muito bem. Mas antes da gente voltar, que eu queria tematizar um pouco mais sobre a questão das federações. Mas acho que o Rômulo tem uns recadinhos. Eu queria aproveitar o tema da união, o tema das amizades, para pedir aí para os nossos amigos, internautas, como dizia antigamente, curtam esse vídeo, é só clicar no joinha, se inscrevam no canal, façam ativa o sininho, faz tudo aí que precisa, que é muito importante pra gente conseguir fazer aquele carinho no algoritmo e fazer esse vídeo, afagar o algoritmo e fazer esse vídeo... Fazer chegar a todo mundo, né? Chegar pra mais gente, né? Que é o objetivo da gente levar essa conversa mais longe possível, né? Com certeza, essa experiência é muito importante para todos, né? Ô mestre, eu sou um praticante romântico. Sim. Eu falo isso bastante pro Márcio. Às vezes um pouco utópico, mas romântico. Romântico, sonhador, pisciano, é tudo assim. Pisciano, tudo sonhador.
E aí eu fico pensando, a gente tem participado desde o ano passado desses campeonatos, né? Nós somos vinculados, filiados à Federação Paulista de Kung Fu, que por tabela tem a CBKW como confederação. Sim. Então acho que até para a nossa audiência entender, porque no Brasil a gente não tem uma entidade só, né? Regulamentando o Kung Fu e o Tai Chi. Então acho que era legal, inclusive, a gente poder distinguir que existem 2 ou 3 federações. Tem federações, a gente sabe que tem a Confederação Brasileira, a de Wushu, Isso. e temos a de Kuoshu, Isso. a tradicional. Isso. E temos as ligas. Tem a Liga do Brasileira Paulo. do Mestre Paulo. Isso. Exatamente. Então estamos falando de 3 entidades. Tem a Liga Garra de Águia Liga também. Garras de Águia. A Garra de Águia também tem uma liga. Que é vinculada à Federação Paulista Federação- e à Confederação Brasileira Ok. de Arte Marcial Chinesa Kung Fu. Uhum. Então é diferente da De CB Wushu. de Wushu. Que a Então nós CBKW temos é a duas- Confederação Brasileira de Wushu. Wushu, exatamente. A Aqui é outra- Kuoshu. Kuoshu tradicional. Tradicional. Tanto é que a gente não tem nenhuma... É difícil ter alguma área com Wushu. Com o moderno. Do moderno. Moderno. Não tem. Não tem. É bacana. mais o tradicional. Sim. Agora, para sustentar essa minha introdução romântica, o mestre acha que é possível em algum momento ter uma fusão dessas entidades? Porque eu falo isso até pela grandeza dos eventos. O evento que a gente teve no ano passado do mestre Edilson foi um evento, ginásio lotado. E eu já tinha ido naquele ginásio de Ibirapuera, naquela época que tinha os festivais de artes marciais. Famec. O encontro Nossa, FAMEC, né? FAMEC, nossa. né? É isso mesmo. Era maravilhoso aqui. É. E aí eu entrei lá depois de muito tempo no ano passado. Entendeu? Então tem essa coisa, era muita gente. Assim, puxa, ir naquele ginásio, num campeonato de Kung Fu. E ver E aquilo lotado, lotado. e fazer o ULA. Nossa, coisa de arrepiar. E aí você vai para um campeonato da Federação de Wushu, também bastante gente. Vai para o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Wushu, muita gente. E transmitindo ao vivo também. Então tem uma organização aí, uma busca por profissionalizar, tá muito presente em todas essas entidades. Aí eu fico aqui como pisciano e sonhador, pensando, será que Um dia... Olha, a união, essa união que o mestre falou... A gente consegue reunir Porque essa os, família. porque os mestres se conhecem, todo mundo se Conhece. Todo mundo conhece. se conhece. É. Recentemente, a Silvio esteve no campeonato Do lado da Liga. da Liga, Com o Mestre Paulo. do Mestre Aham. Paulo, enfim. Então, o que eu vejo é muito a mentalidade. Então, o que a gente tem que fazer agora é semear, não o ego, mas Sim. o Kung Fu. Sim, sim, Porque sim. o que a gente quer buscar? Nós temos aí uma entidade tão boa que é a entidade de Wushu quanto a de Kuoshu. Porém, são trabalhos que fazem independentes. Porém, eu acho que, sem dúvida, abriria um espaço. Pode ser, mas vamos entender a cabeça de cada dirigente. Cada um tem que falar, olha, vamos tirar o sapatinho da humildade, vamos entrar, e aí a gente senta e vamos ver, o que você quer fazer? Eu quero fazer isso, e você quer fazer? E qual que é a forma? Assim, O que a gente pode fazer o junto? que a gente pode fazer Desse junto? jeito podemos fazer Exatamente. junto. Mas aí tem o ego. A gente tem que parar com isso. Porque hoje nós temos aqui esse podcast onde reúne todas as artes marciais que você está falando. Então isso aqui é maravilhoso. Nós estamos apresentando aqui um trabalho aqui onde o Brasil tem um corpo enorme com várias artes marciais, todas com um potencial maravilhoso. Todas. Eu não quero saber qual seja, mas né, eu falo do Kung Fu, o outro fala do Karatê, do boxe, enfim, são todas artes marciais que têm realmente uma educação. É onde a gente quer buscar. E acho que, no fundo, todo mundo tem o mesmo princípio, que é a educação para valores, o respeito ao próximo, respeito à arte em si. Então, quer dizer, acho que o senhor falou uma coisa muito importante, tirar a sandalinha da humildade ali, para poder alguém falar, não, vamos ver então, né? O que pode ser feito, né? Eu acho que interessante é ter algumas reuniões até a gente chegar, né? Ah, sim. Porque hoje a gente não pode falar de política, é complicado. Imagine na arte marcial, não pode ter política. A arte marcial é uma só. Ninguém tem intenção aqui de faturar dinheiro. Ninguém é rico aqui, entendeu? Nós trabalhamos em prol do Kung Fu. Ninguém está pensando aqui nos valores de inscrições
Tanto é que a federação, no caso nosso, a Federação Paulista, muitas vezes, ela tem lá inscrição gratuita. Sim. E qual entidade hoje consegue fazer isso? É muito difícil. É difícil, Porque isso... quem que mantém um evento é os atletas. Porém, a gente está buscando para quem? Para os atletas. E é onde a gente consegue E buscar. hoje a federação ela tem algum auxílio do governo? Ou se não tem, é possível ter isso? Não, existe sim um auxílio do governo. Existe um auxílio. Existe o governo, tanto municipal como federal, estadual e federal. Que dá um auxílio para a Que dá federação. um auxílio da federação, porém, são trabalhos rigorosos. Então, é isso que eu ia falar. Porque se tem um auxílio, eu entendo que toda a documentação, eu não sei como é que fala, alvará, tá tudo Em dia. em dia, né? É. Prestação de contas, Prestação de tudo ali. contas. Exatamente, porque hoje não existe corrupção na nossa entidade. Porque existe um trabalho que é importante. É a proposta e a demonstração daquilo que foi feito. Transparência. Transparência, essa é a palavra correta. Existe a transparência. E a gente busca muito isso. Se você perceber, quem que ganha com isso? Não é nós, é os nossos atletas. Não, isso para a relação com o poder público é importante, né? Sem dúvida. Se você só consegue manter essas parcerias se você tiver Tanto é tudo em dia, transparência, relatórios, etc. Tanto é que a nossa entidade conseguiu implantar em todos os céus de clube escola o Tai Chi e o Kung Fu Olha só, que bacana. gratuitamente. Agora que vai entrar novamente. E o professor que está ali recebe. Ele tem a remuneração, porque Tem a existe remuneração. um trabalho, ele precisa Sim, sobreviver. Mas quem que leva isso? São os atletas. São os nossos atletas que estão recebendo esse benefício. E a confederação, a federação, através da confederação, participa tem campeonatos internacionais que levam alguma seleção, alguma coisa assim também? Esse já é um projeto futuro. Por Entendi. quê? Nós vamos agora fazer o estadual. Fizemos o Paulista, o estadual, que é onde a gente quer realmente trazer os outros estados para fazer o nacional. Para que a gente consiga fazer uma nova equipe e fazer esse trabalho aí, um treinamento. Porém, você sabe, cada um é um estilo, cada um tem uma forma. Então, aí a gente fala assim, trabalhos diferentes, projetos diferentes. Apresentação, o que a gente fala? Cada um tem o seu estilo. Então, para a gente trazer isso agora para fazer uma única equipe é difícil. Nós temos a Ping Line, nós temos a Tonlon, nós temos a Garra de Águia. Então, cada um vai formar o seu atleta e nós vamos mandar para fora. E nós tivemos um sucesso muito grande aí, né? O pessoal teve aí realmente um trabalho tanto a nível nacional Eu sei que já teve os campeonatos na internacional. Alemanha, acho que no passado foi até através do Mestre Li, acho que... Na confederação, né, da CBWKC, que é do grão-mestre Liu Winkei, nós tivemos o primeiro campeonato brasileiro, o campeonato mundial no Brasil. O primeiro evento foi feito no Brasil. Depois nós fomos para Brasil, se eu não me engano, nós fomos para a Alemanha, depois para Singapura, depois teve a Tailândia. Uau! Nós tivemos em vários tudo países. Campeonato tradicional. Tudo campeonato tradicional. Tivemos nos Estados Unidos, né? Eu tive como chefe de delegação por esses períodos. Né? Nós viajamos os 4 continentes aí, apresentando a nossa... E tivemos um sucesso maravilhoso. Audiência, você viu que a gente começou quente aqui, né? Já trazendo... Não deixaram nem eu pedir cortina. Já trazendo temas sensíveis. Não, acho que tema sensíveis porque às vezes as pessoas escutam a gente falando das federações aqui, mas não compreendem que existe entidades, né? Entidades diferentes que regem numa perspectiva mais conectada ao Wushu moderno, outra mais ao tradicional. Então acho que é importante também para a audiência entender que existe essa... Não, e trazer o mestre aqui, que a gente, na verdade, a gente ainda nem falou da história do senhor, mas a gente vai falar. Mas assim, trazer o mestre, que é vice-presidente de uma entidade, eu acho que coloca a gente nessa transparência que você está falando. Para que as pessoas entendam como que é o trabalho, que é voltado para o atleta, né? Que as pessoas vão competir legal, numa coisa sadia, o atleta não vai ficar o dia inteiro esperando. A preocupação é essa, né? De não deixar nenhum tipo de dificuldade para o atleta, porque normalmente ele vem de longe. Sim. Tem atletas que vêm no estado de São Paulo e vêm de longe. Levam 2, 3 horas para chegar, e como você passou, né? Sim, sim. Então a gente dá prioridade para isso.
Que bom. O mestre, e só pra quem não conhece, pra gente entender, quantos anos tem a Federação e a Confederação de Coxu? Quanto tempo já tem esse trabalho? Olha, se eu não me engano, é mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, quer dizer, não é isso que não é uma coisa de agora. Não é coisa de agora. É um trabalho que já viemos plantando faz tempo. Eu lembro que todo o início nosso era nós que levávamos o som. Os aparelhos eram todo meu. Nos eventos, eu colocava o aparelho, eu apresentava o evento, eu fazia as fichas de luta junto com o mestre Edson Koch, sabe? Então, era uma coisa assim fora do normal. Nós trabalhamos muito, mas muito mesmo. Vocês não têm ideia. Não, e hoje é muito legal ver nas transmissões a estrutura. Na transmissão dá pra ver claramente a estrutura que tem o campeonato. É muito bem estruturado. É muito bem estruturado. E eu vi nesse evento também, eu já tive um estúdio de gravação de música, né? Sim. Então quando eu bato o olho na caixa de som, nas posições, eu falo assim, opa, aqui tem uma equipe profissional que tá trabalhando aqui. Não, é verdade, porque às vezes o cara acha que fazer um evento é botar 2 caixinhas de som ali e acha que vai atender o ginásio. E não atende, né? Ninguém escuta, não dá pra entender o que tá falando. Assim. Isso. E aí eu bati o olho e falei, aquele opa. eco. A mesa de som ali tudo digital. Microfone. Mesa de som tudo digital. Eu vi lá, falei, opa, aqui negócio é diferente. É igual o nosso podcast aqui, pessoal. Vocês não estão vendo, mas tudo que tem aqui, ó. Tudo digital. Vocês precisam ver a equipe que tá ali atrás. A equipe aqui. Mas eu olho assim, eu pergunto para vocês, né? Qual o evento que vocês foram que vocês viram um telão daquele tamanho? Nossa. Qual o evento? Eu queria perguntar, qual o evento que te dá uma estrutura, que você olha o teu nome, né? Muitas vezes nem eu mesmo sabia, o meu nome saiu na tela, entendeu? Quem estava falando no microfone e tal. Então, é muito bom, eu fui muito contente em poder mostrar para os nossos atletas que existe a estrutura e também a vontade de participar desse evento, né? Porque o pessoal treina para isso. E vocês recebem feedback dos filiados, das escolas que participam? Constantemente. Assim, é difícil a gente agradar 100%. Então sempre vai ter alguma coisa que... E vocês tentam ouvir as pessoas e... Melhorar o seguinte. Às vezes não dá para fazer o que a pessoa quer, mas pelo menos... Não, vamos ouvir, vamos ver o que a pessoa tem para dizer. O nosso canal é aberto, né? O que a gente fala muito disso, né? Hoje você participou do evento e você percebeu que não tinha lá um atleta meu atleta não estava lá inscrito. Não, vamos resolver. Sabe? O que a gente não pode... as pessoas não podem escrever um atleta com uma certa categoria e colocar no iniciante, por exemplo. Ele existe. Entendi. Infelizmente existe. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Olha, aquele atleta tem que fazer isso. Então a gente fica de olho para que não haja injustiça. Sim. Porque isso é muito difícil para nós. Ô mestre, na biografia aqui eu falei que são algumas décadas de Kung Fu já, né? Eu queria dar um passinho para trás aí, se vocês permitirem. Não pode, podemos? Pode. E o mestre começou a treinar em que ano? 81. 81. Na época do David Carradine. Kung Fu. E foi influenciado por essa... Fui influenciado por esse filme. O mestre tinha que idade aí? 13 para 14 anos. Eu entrei com 13 também. Com 13 também, sim? Só que em 89. 89. 89. Poxa vida. 89. Eu entrei com 13 em 81. Em 81 eu fui para Consolação. Eu trabalhava próximo, né? Eu trabalhava na Angélica, bem para dar para ir a pé para a escola. Eu treinava. Hoje, se eu te falar, é uma das escolas. Como é que eu posso explicar? Ela é as primeiras escolas de São Paulo, em Brasil, de Kung Fu. Né? Isso a gente está falando que o senhor treinava lá na minha academia do Mestre Amaral. Exatamente. Bingo de Tenente novo. do Exército. De novo, turma. Tenente do Exército, Amaral. Tenente do Exército, mestre. Muitas vezes a gente falava até, lembrar um assunto, né? Ô mestre, hoje é meu aniversário. Ah, é? Ele pegou nós tínhamos um banheiro, pegou um sabão, jogou lá. Então, é seu aniversário? Passa aí. E descalço para ficar em pé. Era uma coisa fora do normal. Era uma coisa fora do normal. E começamos em 81. 13 para 14 anos. E deixa eu só entender, o mestre citou o filme, a série Kung Fu, David Carradine.
O que despertou ali ao ver o filme? O que deu? Qual foi o clique que deu no O mestre? clique tinha aquela paciência, né? O David Carradine, normalmente, esse ator, ele mostrava muito equilíbrio, muita paciência. Até a gente tinha preocupação de ficar igual a ele, né? Naquele zen. Então a gente tinha, puxa vida, naquela época, né? Eu ficava muito preocupado. Falei, pô, será que eu vou ter que ficar zen? E não era assim. Mas a arte em si, depois vendo os filmes do Bruce Lee, vem aquelas coisas, né? Lembrando. E aí foi embora. E a primeira aula foi paixão. Entrou, Primeira gostou. aula foi paixão, gostei, treinava todos os dias. Todos os Imagino dias. que eram 2 horas de aula, né? Nessa época. Exatamente. Você lembrou de um fator saudade, importante. Você lembrou Olha, eram 2 horas de aula todos os dias. Eram trabalhos constantes, eram trabalhos muito dedicados, bons professores. E a primeira 1 hora era só meditação, né? Era assim, só... Exatamente, Sentar meditação, na calma. 500 flexões, 600 abdominal, 300 chute, era alguma coisa assim bem elevada, né? E É muito puxado, né? eu lembro que eu era tão raquítico, né? Hoje eu sou meio gordinho, mas era tão raquítico lá. E o mestre falou, mas eu tenho que crescer. E a gente ficava preocupado com isso, né? Mas treinei muito, muito. Hoje a gente faz 1 hora de aula, o pessoal fala, puxa, é muito tempo. E na época, me corrija se eu estiver errado, essa época que o senhor entrou, eu acho que é a mesma época que hoje tem grandes mestres com grandes escolas, né? Mestre Serra, mestre De Paula, mestre de Wilson. Você lembrou bem. Nossa, eu tenho, vamos dizer assim, é que nem muitas vezes faço aí nas nossas mídias, no Facebook, naquelas épocas, né, não vai ter, né, vai ter, hoje é o cristal, antigamente era, né, e eu vejo assim, dificilmente nós vamos ter outros mestres Serra, mestre Joilson, né, nós vamos ter que trabalhar bastante para que a gente consiga trazer a mesma mentalidade, a mesma estrutura física e, sem dúvida, a disciplina. Sim, Que é um fator sim, fundamental para que a gente consiga seguir com o Kung Fu no mesmo padrão nosso aqui, com o respeito que tem. Porque foi eu muita vejo a dedicação, experiência né? de cada um, Muita exatamente. dedicação, né? Muita Eu dedicação, acho que uma vida dedicada ali à arte, né? Até falar, eu gostaria muito de citar, né, o nome de alguns, Sim. né, que nem eu gosto muito, que eu tenho muito respeito, né, que é o Reinaldo, que você falou muito Sim. bem. É uma pessoa que eu admiro hoje, até hoje, né? Porque eu nunca esqueço. Né? Mas o qual nós treinamos junto, que é o irmão que a gente fala, que é o Serra, o De Paulo, o Gabriel. Nós treinamos juntos, formamos junto. O Akira, né? Que hoje Sim, eu não o sei Akira. agora, eu não sei aonde ele anda, né? Até fiquei meio preocupado Sim. para saber dele. Mas são pessoas que, né? Além de outros mestres que saíram e hoje tem umas melhores escolas em São Paulo. Que eu não vou citar aqui, porque senão a gente vai ficar a tarde toda falando aqui, né? É verdade? Sim. Não, e é impressionante, né? Porque a gente sempre falou do mestre Amaral aqui e o quanto ele foi importante, o quanto a academia dele, a figura dele foi importante para o Kung Fu que existe hoje, né? Aqui no estado de São Paulo. O mestre citou alguns nomes aí que estão todos nativas, o Sifu De Paula, mestre Serra, o próprio mestre, enfim, o mestre Joilson também continua dando aula, tem as suas escolas e continuam fazendo esse processo de passar adiante o legado do Kung Fu, que tem essa conexão com o mestre Amaral. Né? Grão-mestre Amaral hoje, Grão-mestre né? Amaral. Porque eu vejo muito hoje a mentalidade de cada um. Né? A gente tem que ter essa preocupação hoje, né? Hoje o mundo está mudando. Eu não sei se eu acostumo ainda, né? Eu sou do sistema antigo, né? Então, eu não sei se eu acostumo. Porque, para você ter uma ideia, eu fui dar um treinamento pro pessoal que ia fazer exame de faixa preta, e nós temos 10 faixas. Quando chegou na amarela, tem gente que passou mal. Então, imagine, isso foi um simulado para o exame de faixa preta. Então, é difícil a gente treinar o atleta. Falar, olha, no começo do exame, você tem que ficar 45 minutos na posição do cavalo. Não é tudo. No começo. O primeiro trabalho. E depois fazer todos depois os vem a parte Não, aí vem a parte física. Ah. Aí depois da parte física, vem todos os taulus. Vem formas, mãos, armas, aplicações,
vem no final tem Luta, no final uma deve ter luta. lutinha leve, Uhum. né? Aquelas lutinhas que Sem perder a amizade, né? Exatamente, Sem você perder- fica com os vergões assim, mas nada, né? Não, mas não pode falar assim, senão o pessoal, né, vai embora, né? Que é a turma de cristal. Hoje eu tenho que pegar e mudar isso aí. Tenho que E mudar. quantos faixa pretas lá, mestre? Olha, eu já formei mais alguns, viu? Eu tenho, não são muitos, a média de 12. Mas Existe um. Você falou um agora, eu posso até falar um negócio Claro, de faixa claro. preta, gente? Olha, faixa preta é super interessante. Ele chegou na faixa. Cadê o cara? Cadê o cara? Não sei se vocês passam por isso, ou se outros mestres passam por isso. Até surgiu um papo lá, mas a Toulon, a União Toulon é cemitério de faixa preta. Puxa vida! Então volta lá, vamos treinar. Vamos mudar o dan, segundo, terceiro, vamos ver. Vamos Aí seguir, o né? pessoal acha que faixa preta acabou o trabalho. Não acaba. Aí começa, né? Começa, né? Aí começa Aí o começa. trabalho. Isso Aí aí começa. o mais fácil é chegar lá, teoricamente. Entendeu? Então é muito difícil hoje para manter esses atletas, tanto branca como preta, né? Não Sim, sei se sim, você sim. passa. Sim, O branca, sim, para sim. você segurar ele, você tem que, sabe, Sim. puxa ele, dá um toquezinho. Mas precisa melhorar, hein? Tem que ser dessa forma. Não quer suar, né? Mas a gente já falou aqui, mestre, muito dessa nostalgia dos anos 90, como era treinar nos anos 90, as aulas de 2 horas e os treinos duros. E aí o mestre conduzia a prática, o professor conduzia a prática na hora da luta. Ele sentava a perna mesmo, enfim. Então os treinos eram muito mais duros. E de vez em quando a gente fala aqui das adaptações que a gente teve que fazer ao longo dos anos para hoje continuar dando aula de Kung Fu, Sobreviver da sobreviver da modalidade, né? modalidade, evitar processos também, né? Porque tem isso também. Tem isso também. Então, você não pode dar um. Eu queria ouvir um pouco do mestre. Quais foram as adaptações que o mestre fez dos anos 90 para cá? Para manter o treino firme, forte, mas ao mesmo tempo fazer com que o aluno não morra na primeira aula, não morra na segunda, volte, saque que é importante essa demanda física pro Kung Fu e siga praticando. Exatamente. Nós colocamos lá, em vez de 2 horas, 1 hora de aula. Porém, as técnicas, antigamente, nós tínhamos 6 fases. Não era faixas. Né? Até quem introduziu essas faixas foi o grão-mestre Lee. Né? E dividimos as técnicas. Porque, normalmente, para se fazer exame nos nossos tempos antigos, que nem a gente fala, era 6 meses. Quando que você vai segurar um atleta por 6 vezes para fazer um exame? Então, tivemos que mudar. Então, hoje eu consigo fazer exame em 2 meses e meio. Sim. Eu consigo fazer exame da branca para amarela. E assim vai. Eu vou somando. Só que quando se torna um pouco mais antigo, volta ao sistema antigo. 1 a 2 a 3 anos em cada faixa. Porque ele não é só adquirir a técnica. Ele tem que desenvolver. Porque, na verdade, eu sempre falo que nós temos paladar, a técnica, ela tem que sentir. Não é só aprender a socar. Socar é mais fácil. Mas e a sensibilidade de fazer a forma? Por exemplo, nós somos especialistas em louva-a-Deus. Qual que é a característica do louva-a-Deus? Aonde eu apresento isso? E qual é a característica do seu louva-a-Deus, Do né? seu seu louva-a-Deus. sistema? Exatamente. Então é onde eu quero introduzir. Falar, agora você tem que fazer assim. Muitas vezes a gente fala para o atleta, ele aprende perna e aprende o braço. Mas nós temos o tronco. Sim. Você sente a forma no abdômen? Não sinto. Então tá errado. É aonde você falou a introdução. Então ela vai crescendo hoje, diminuindo o tempo de faixa, porque essa é a adaptação que nós temos que fazer. Daí para frente, a gente coloca na mentalidade do atleta que ele precisa de um período de adaptação para cada sistema. Mas isso é em todo canto, né? Sim, Isso em sim, todo sim, canto. sim. A gente sabe que hoje até em trabalhos, em faculdade, você tem que ter uma experiência. né? Claro. Tem que ter uma adaptação. Tem né? que ter uma adaptação. Mas e qual foi o momento que o senhor decidiu, tipo, vou abrir minha academia? Boa. Não, junto com essa pergunta, Sim. antes da academia ser a atividade principal, profissional do mestre, conta um pouco pra gente o que veio de atividade profissional anterior ao vou encarar o Kung Fu como
a minha atividade principal, que vai me pagar meus boletos. Isso se o Kung Fu etc. foi a atividade principal, né? Olha, eu vou começar com o Amaral de novo, você acredita nisso? O Amaral, o grão-mestre Amaral, ele sempre me acompanhou. A gente fala assim com carinho, porque ele sempre teve uma preocupação. Aquele cara duro, porém, tem um carinho atrás. Com 13 anos eu comecei a treinar. Passando o aprendizado, numa faixa bem baixa, eu comecei a dar aula, que era na segunda fase. Segunda fase. Eu comecei Seria a dar- amarela, né? A Na fazer verdade, aula. na época era o risquinho verdinho, assim, na Exato, borda, né? porque era o risco verde, depois a E faixa depois, verde. isso. Então eu comecei a dar aula com ele. E aí eu fui aprendendo tudo o que é importante. A sobreviver, a buscar os meus objetivos, a colocar sempre uma maneira correta de se trabalhar. E eu consegui, aos 17 anos, me emancipar para montar minha primeira empresa. Eu tive 17... aos 17, meu pai e minha mãe fizeram um documento emancipando para 18 para mim poder abrir a empresa. Eu abri a empresa com 19 anos, eu com uma empresa que trabalhava com microfilmagem. Eu consegui desenvolver essa empresa. Com 19 eu consegui comprar meu primeiro carro, onde eu usava para trabalhar. Microfilmagem é aquilo de... Documentação de banco. Documentação de banco. Exatamente, porque todos os documentos era muito documento. Eles colocavam em microfilme. Hoje é tudo digitalizado. Sim, na Hoje nuvem. tudo, Né? exatamente, nuvem e tal. Então, o que aconteceu? Em cima disso, eu consegui trabalhar muitos anos com a minha empresa. Com o treinamento daquilo que eu aprendi com o grão-mestre, A isso disciplina. é com ele, Sim. tudo. Eu consegui criar o empreendedorismo, né? Que a gente fala, eu consegui ser alguém. Porque vocês não sabem, mas eu consegui fazer até a 8ª série, eu não tenho faculdade. Hoje eu tenho a minha independência financeira daquilo que eu fiz da minha empresa. Entendeu? Então, o meu aprendizado foi na vida. A vida. A vida. Eu não fiz... A escola, A escola, a faculdade, a universidade foi Foi a vida. a vida. Hoje eu consigo me viver, né, tranquilo. Uau, que incrível, mestre. O mestre citou o seu pai, sua mãe. Eu queria também que o mestre incluísse um pouco essa presença, a importância desse apoio familiar. Quando o mestre decidiu fazer Kung Fu, teve apoio. Imagino que quando decidiu abrir empresa teve, até porque teve a emancipação, mas queria que o mestre incluísse também isso. Olha, resumindo, né, eu tive um apoio sim dos meus pais, eles sempre me apoiaram bastante naquilo que eu fazia. Tanto é, com 17 para 18 anos, quem sustentava a casa era eu, com a minha empresa. Filho único? Não. Não, eu sou o caçula. Caçula. Eu tirei meu irmão do trabalho e trabalhar no banco para trabalhar comigo. Que eu Caçula montei... de quantos na família? São 3. 3. 3. Eu tive essa experiência e eu consegui sustentar toda a minha família. Todos, meu pai, minha mãe, todos. Até hoje eu dou a estrutura para eles, entendeu? Mas eles eles foram fundamental para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Porque foi através dele que eu chegava em casa 11 horas da noite. Eu chegava da escola e ia treinar. Então minha mãe sempre falava assim, chegou confusão. Eu fazia uma confusão. Eu já cheguei a fazer o meu treino e eu mesmo chutar o rosto, assim, sabe? De ter um alongamento e bater, falei, caramba. E era novinho e todo empolgado. E foi uma história, assim, cinematográfica, gente. Vocês não têm ideia. Dá pra fazer uma série no Netflix. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas olha, foi um trabalho extraordinário, né? Isso, eu acho que na minha infância eu tive muitos amigos e muitos tiveram caminhos errados. Porque o meu bairro era um bairro bem popular. Qual bairro? Rio Pequeno. No Rio Pequeno. No Rio Pequeno. Então era muito popular. Então tinha bastante pessoas humildes, né? E a gente sempre foi humilde, né? E alguns tomaram outros caminhos. Eu já vi amigos meus mortos, né? Então isso me deu, vamos dizer assim, me deu outra estrutura, outra vida para mim. E a família do mestre é aqui de São Paulo mesmo? São todas de São Paulo. São todas de São Paulo. E mestre, e essa empresa, ela seguiu ativa até quando? Eu imagino que o Kung Fu, o mestre foi levando na paralela aí. Foi... Não, na verdade, depois que eu montei a empresa de alguns anos com a minha empresa, né?
no ano 2, se eu não me engano, exatamente o ano eu não lembro aqui, né? Que ficando velho já viu, né? Mas eu montei a empresa, ou melhor, a minha escola, independente da empresa. Eu não dependia da empresa. Eu não dependia da escola. Eu só queria fazer por gosto. Eu fui dar aula numa academia de karatê. E aí subiu tanto de aluno que o professor de karatê me vendeu a academia. Que era o João Matos do karatê, né? Gojuriu. É um cara espetacular também. E eu assumi a academia toda. Aí quando surgiu a Associação Athletic Center, que foi a primeira escola, o nome, depois que eu vim treinar com o grão-mestre Liu Winkei, que foi a União Tonlon, o qual nós, né, fundamos a União Tonlon. E aí foi... O Lucas, o Luiz Carlos, até hoje utiliza o nome como União Tonlon. Não, o Lucas é Tonlon só. Só Tonlon? Só Tonlon. Achei que fosse União Tonlon. Não é União Tonlon, não. É só Tonlon. Kung Fu Tonlon. Mas ele era aluno do senhor também? Também. Vamos lá. Agora, acho que chegou no ponto da pergunta que o Márcio fez, mestre. Em que momento o mestre decide é só Kung Fu? Olha, foi um susto que eu passei. Ah. Eu tive, no ano 2000, eu tinha empresa, como eu te falei, e eu tomei um tombo, né, de uma outra empresa que devia para nós, né, no ano 2000 foi R$500 mil. No ano 2000. Um calote, assim. Um calote de R$500 mil, 550 para ser mais exato. E a pessoa... No ano 2000. No ano 2000. Imagina, R$500 mil no ano 2000. Eu não tenho ideia hoje. Eu não tenho ideia hoje quanto seria. Hoje, Não, mas até hoje, hoje. mas... Estamos aqui. Eu não tenho ideia, mas olha, foi um susto danado. Ainda bem que eu tinha uma estrutura. Por quê? O Kung Fu realmente me fez uma pessoa diferente. Porque qualquer pessoa no seu senso normal ia enlouquecer. Porque eu faturava muito. Né? Eu faturava 100 mil por mês. Quer dizer, eram valores exorbitantes, né? E aí, tomar um tombo, você acaba se arrebentando também. E aí veio a estrutura. O que é a estrutura? É saber se colocar no lugar e falar, agora eu vou começar tudo de novo. Eu comecei engateando. Novamente do nada. Com a academia, isso? Com a academia. Aí o senhor fechou... Eu assumi a academia, exatamente. O senhor fechou a empresa? Eu fechei a empresa. Mas já tinha academia ativa? Já tinha ativa, aí eu assumi a academia. São valores que eram aqui e caíram muito, muito. Mas, como eu sempre digo, coloca o sapatinho da humildade. O grão-mestre Amaral falou, tudo que sobe, desce. Aprenda isso, Wagner. Tudo que sobe, desce. Tudo que a gente tem que aprender hoje é estruturar e manter. Se cair, você tem que ter estrutura para levantar. Até o próprio Silvio Santos fala assim. Sim, sim. São através dos erros que se aprende. Sim. Entendeu? Então Nossa, é diferente. Então essa diversidade fez o mestre assumir a academia? Exatamente. Assumia tanto a academia, assumir os atletas, né? Viver do Kung Fu. Apesar que, como eu disse, eu consegui manter uma estrutura em volta. Né? Eu fiz algumas coisas, alguns investimentos que me dão... que me seguram, né? Dão suporte. Dão suporte, essa é a palavra. E aí eu consigo me manter. E investi bastante no Kung Fu. Tanto é que a gente viajou a alguns países aí, sem patrocínio. Na época não tinha patrocínio de ninguém. Tanto é que, né, viajamos junto, né? O patrocínio era nós mesmos. O atleta para poder aprender e conhecer lá fora. Agora uma pergunta, mestre, que a gente de vez em quando, a provocação que de vez em quando a gente faz aqui com outros mestres é possível viver de Kung Fu 100%? No sentido mais pragmático, assim. Dar as aulas, receber pelas aulas e pagar os boletos que chegam todo mês. E dormir bem e falar, ok, estou... Você me falou alguma coisa assim que é importante, né? Eu sou muito tradicional. Eu ensino tudo aquilo que eu aprendi. Tem escolas que fazem o comércio, eu não sei se vou falar o comércio, que eles dividem bastante matérias e isso arrecadam. Eu continuo no meu sistema, né? Mas é possível, sim, senhor. É possível você colocar um Kung Fu rico, né, que a gente fala, com instrução, com informação, com técnica, sem dúvida nenhuma. Tem alguns mestres aí que conseguem realmente fazer um trabalho maravilhoso.
Mas eu, mestre, tenho aqui o meu trabalho tradicional. E eu também não cobro, né? Eu sou muito popular, porque as pessoas que onde eu tenho são pessoas, né? Não tem um poder aquisitivo. Eu tenho todo tipo de gente lá, como o Sifu também deve ter aqui, né? Eu tenho um plano especial para pessoas especiais, eu tenho pessoas que têm dificuldades, né? Que é autista, tem vários atletas autistas. Então, para mim, isso aí me paga. Como eu tenho outros afazeres fora, algumas coisas me trazem... Permite o senhor ter essa abertura. E oferecer dessa maneira. Né? Mas existe sim, dá para fazer um trabalho. Só que eu sou tradicional. Né? Eu costumo... Mas para se arrecadar bastante dinheiro, tem que fazer trabalhos bem diferenciados. Né? Eu digo, em matéria de técnica, você pode ensinar várias formas diferentes, enfim. Dá sim, sem dúvida. O mestre, deixa eu te perguntar, o que o senhor quer dizer quando fala eu sou tradicional? Explica um pouco, porque não sei se todo mundo... Eu não dividi. Tradicional, eu ensino... o meu estilo, eu não divido... o método de ensino. O método de ensino. Por exemplo, eu já vi escolas que ensinam a metade da forma, você faz exame, na outra você completa. Entendi. Pegar uma técnica, você dilui ela em duas partes. Bota em duas, três na faixas. Vou dar um exemplo. Na faixa amarela você vai aprender um pedaço, na faixa laranja você vai aprender o outro pedaço. Isso. Aí você trabalha com pouco tempo e já faz exame de faixa, paga. Aí recebe, faz mensalidade, paga. E aí, por exemplo, eu ensino o tradicional. Ele tem a forma e tem a aplicação. Você aplica aquilo que você, né, que você desenvolve. Então você ensina a forma aqui e fala, agora você vai fazer um curso para você aprender a aplicar isso. Eu não, eu ensino tudo, entendeu? O tradicional. Eu não divido técnica. Isso arrecada dinheiro. Claro. Sim. E o foco do senhor não é essa forma de arrecadação, né? Eu não estou dizendo que eu não preciso de dinheiro. Eu preciso manter a minha estrutura. Eu tenho que ter. Não, mas acho que fica muito claro que também cada um tem a sua forma de trabalhar. São caminhos e o senhor tem eu tenho a minha forma de pensar, né? Sim. São várias escolas do mesmo estilo que o meu e cada um tem a sua... Sim. E são escolas maravilhosas, né? Eu sempre falo isso porque todos têm o seu valor. Sim. E aí o senhor está chamando isso de tradicional porque é como os antigos faziam. Exatamente. E foi como o senhor também aprendeu. Todos como eu aprendi. Porque eu gostaria muito de colocar que a pessoa realmente enxergasse aquilo, né? Falar, olha, você está aprendendo o estilo tradicional. Você coloca isso em prática, né? E eu não quero que o aluno pense que eu vou lá só para cobrar o dinheiro dele. Eu trago o aluno para mim. Eu trato ele como pessoas assim da família. Eu tenho essa preocupação, né? Como todo mundo deve ter. Eu não trato ele como um cifrão. Me preocupa, as pessoas sentam comigo, quer conversar, quer se abrir. Muitas vezes eu já tive alunos suicidas, tive alunos que eu tentei tirar da droga, já tive experiências, né, como essas que é muito difícil e consegui, tive sucesso com isso, entendeu? Então isso para mim não tem preço. É o que a gente sempre fala, né? O preço está em cima daquilo que você desenvolve. E isso desenvolveu sem custo nenhum, né? Então... Isso me lembrou aqui de uma pergunta aqui. É interessante, né, como a arte marcial, acho que a arte marcial, eu só conheço a arte marcial chinesa, mas dá uma proximidade que os alunos, parece que eles abrem certos problemas como esse que o senhor falou, né? De repente falar com um professor de Kung Fu, com um mestre Kung Fu sobre drogas, né? Por que o senhor acha que as pessoas sentem essa empatia, essa confiança? Não, você está no meio de um tatame, você está se apresentando. Então você demonstra e você age de forma muito clara, de forma muito equilibrada. As pessoas te enxergam como exemplo, porque a gente fala que tem um espelho lá, você é o exemplo. Quando você vai ensinar um movimento, você ensina ele com um exemplo. Você não vai fazer daquele jeito. E quando você fala com convicção. As pessoas aprendem a olhar e perceber, puxa, aquilo lá é interessante. Eu sempre educo os meus atletas para quando entrar, sair, quando chegar alguém na minha escola, cumprimente como se estivesse recebendo na sua casa.
Quando você vai na rua, dê o lugar para sentar para alguém. Eu sempre ensino isso. Muitas vezes a gente fala nos nossos tempos antigos, não sei se vocês viveram isso, mas a benção pai, a benção a mãe. Sim. Sabe, o respeito. Quem é? Eu acho que hoje o melhor amigo seu é o pai e a mãe. O melhor amigo seu é seu pai e sua mãe. Não pense que lá fora você vai achar isso. Poucos vão estar. É quem tá junto. É né? quem tá junto. É quem tá junto. Entendeu? Essa experiência não tem preço, né? Que eu falo. Como diz minha mãe, na hora da precisão, é o seu pai e sua mãe que vai, Aqui vai lá. que vai segurar o rojão. Com entendeu? certeza, com certeza. É bem isso mesmo. Não, e essa fala, ela gera confiança, né? Na família que tá lá, frequentando A nossa a escola. nossa arte, né? exatamente. Quando a família vai lá, vai, de certa forma, tá entregando o filho ali sobre, né, a tutela do mestre ali, para ir para um campeonato, para uma viagem, ou para ficar 1 hora ali treinando 3 vezes por semana. Quer dizer, é uma confiança, né? Eu tive a experiência de ir pro Peru e levar um menininho de 12 anos. Olha a responsabilidade. Sem a família ele foi? Comigo. Foi com o senhor? Comigo. O Olha dinheiro só. estava comigo, toda a estrutura dele, quando nós fomos naquela época. Então, qual que é a confiança? O que você leva com isso? Né? Então as pessoas te enxergam. Eu tenho famílias inteiras treinando. Desde uma criança de 5 aninhos até a outra de 8, 10 e o pai e a mãe. Olha, Eu tenho que muitas bacana. mulheres. Nós temos lá, desde um juiz de direito, que a gente não sabia, mas é juiz de direito, um policial, um dentista, um médico. Sabe, são pessoas que entram no tatame, não tem diferença. O doutor não está lá dentro, tá dentro, tá um Tá atleta. Isso É uma você deve pessoa, né? ver, Sim. Exatamente. Então, uma pessoa. Então as pessoas olham. Eu acho que tem um espaço de acolhimento, né? Tem um espaço de acolhimento. Isso é muito... Fica claro, né? Claro. Quando a gente conversa aqui, vários mestres, a gente sempre percebe esse... As pessoas se sentem acolhidas e protegidas a ponto de abrir, que nem eu vi esses dias assim, ó, tô falando aqui de kimono aberto. É meio que isso, né? Mas é isso mesmo. Não, eu me lembrei agora de uma situação que eu vivi com o meu primeiro mestre, que foi o Rinaldo. Eu era bem jovem, eu tinha ali, eu comecei com ele com 13. Essa situação deve ter acontecido quando eu tinha uns 16. Eu comecei a namorar uma mulher que era muito mais velha do que eu, sei lá, 30 anos, e eu com 16. Nossa, é uma experiência. E aí eu cheguei a relatar isso para ele. E ele não pensou 2 vezes, ele fez falas de intervenção em relação a esse relacionamento. Meio que orientando, alertando para, enfim, dando como um pai certamente faria, abrindo ali uma conversa comigo que eu jamais imaginei que o meu mestre de Kung Fu ia fazer comigo. A ponto de entrar nesse lugar de me orientar, enfim, me pedir para prestar atenção nisso, naquilo, tentar conhecer melhor isso e aquilo e tudo mais. Então acho que são caixinhas que os mestres vão acessando, a gente vai acessando nos alunos, caixinhas que a gente nem imaginava que elas podiam ser acessadas e de repente o aluno quer abrir isso com você, ou a aluna quer abrir isso com você. E muitas vezes a gente fala assim, né? Eles dão mais ouvido muitas vezes até pro mestre do que pro próprio pai, entendeu? Ainda mais nessa Porque fase eles com não têm a 15 liberdade. anos, 16 exatamente. anos. Eu tive uma experiência assim, de a pessoa entrar, treinar comigo, casar, ter o filho e voltar o filho e a mãe. Olha, Então, o que você quer dizer com isso? É que tem credibilidade, tem uma essência, confiança, ficou uma semente respeito, ali, né? tudo isso é uma soma. Então, para mim, é uma satisfação. Até hoje ela treina comigo. Então, eu até falo dessa garota, né? A gente fala dessa jovem, uma atleta já hoje, ponta preta, né? Indo para a graduação, a Valéria e o filho Nicolas. Né? Eu queria citar todos os meus atletas, mas eu tive essa experiência com ela. Então é super importante, né? Super importante. Mas queria voltar um pouquinho lá quando o senhor tinha 14 anos, quando começou. Como eu comecei? O senhor era briguento na escola? Eu nunca briguei. Acredita nisso? Legal. Depois que eu entrei na arte marcial... Mas nem antes de entrar na arte marcial tinha... Não, eu tive uma situação no colégio que eu fui com uns caras grandão lá, porque o cara queria brigar comigo. E eu fui, briguei e falei, puxa vida. Mas não você tinha brigou? nexo. Eu briguei, mas eu era
sei lá, 10, 12 anos. Uma coisa assim que eu falei, caramba, porque os caras eram grandão, eu fui com confiança, né? Ô, eu tô com os caras do lado aqui, tem uns armários aqui, eu falei, vou lá. E aí foi, brigou e tal, depois acabou, né? Aí depois que eu entrei na arte marcial, eu nunca tive qualquer... Olha, eu tenho 43 anos de arte marcial, nunca briguei na rua. Sabe? O melhor remédio para isso é humildade. Já tive situações de trânsito, perdão, desculpa. A pessoa já Desmonta, né? desmonta. E aí, ao mesmo tempo, se a gente for agressivo, hoje não dá mais. Ele gera... Ele Escala, gera um conflito, né? Aí já começa a mudar. Por isso que a gente tem que pensar. Tomem cuidado. Hoje eu ando com a carteira aqui na frente. Eu ando atento. Eu fico ligado mesmo. Lógico que a gente não vai, né, mudar, mas a gente tem que ficar muito mais atento. Hoje, no centro de São Paulo, num lugar mais perigoso, as pessoas estão entrando e dando gravata, e te prendendo e roubando tudo. É difícil. Tem É acontecido. difícil, né? A gente fala muito disso. Tem E muda. acontecido. Enfim, tem casos de pessoas que estão andando na rua e alguém vem por trás. E se não ficar Você é atento... totalmente vulnerável. Quando você espera que alguém vai te dar uma gravata por trás, É. a sensação que dá, né, nessa coisa do cara te abordar sem você estar esperando, você fica impotente, né? Sim. Porque não é você ser bom de luta, de arte marcial, Não, mas é porque o cara te pega numa situação vulnerável, né? Exatamente. E que você E não quando tá se esperando. torna 2, 3, 4 pessoas, né? É. A gente não tem peito de asa. É que nem um assalto, mão armada. Mesmo a gente tendo conhecimento, puxa vida, Ô, a mestre, gente tem que ter mais consciência. E tem alguém que entra na escola do senhor, tipo assim, olha, eu quero aprender a me defender. Eu quero entrar aqui pra fazer Kung Fu. E se alguém vir na rua... Eu tô falando isso porque tem gente que às vezes vem aqui e Vem, conversa. vem. E eu falo, olha, eu não posso garantir isso pra você. Porque é igual o cara que treina futebol, né? O cara treina pra marcar o gol, mas eu não posso garantir que ele vai marcar o gol. Exatamente, a habilidade vai vir de cada um. Vem de né? cada um, né? E você ter na arte marcial uma luta, um coxu, um sandá na academia é completamente diferente de um cara que vem e te dá, como é que é? Aquela patada de onça na rua sem você estar esperando, né? E No vai meu vir da ouvido, onde, vai vir de lógico. onde você não vê, qual que eu posso Pode te até garantir vir que um você... nocaute, né? Porque a gente não sabe aonde vai bater. Tem alguém que pergunta isso lá pro senhor, tipo, vou aprender a me defender, assim? Tem sim. A gente sabe que hoje nós estamos arriscados a tudo, né? Só que as pessoas em si, elas vão... a partir do momento que faz a primeira aula, eu falei, puxa vida, não era assim. Não é isso, né? Porque se não consegue fazer uma flexão, que você tenta fazer a primeira aula e passa mal, eu falei, puxa vida, eu realmente não tenho estrutura. Porque a gente quer O deixar... próprio aluno descobre que, opa, o buraco é mais embaixo. mas muitas vezes o que a gente quer deixar a pessoa consciente, até ciente, consciente não, ciente, é a parte emocional. Você pode conhecer a técnica que for. Sim. Você pode ter a estrutura que for. Se você não tiver um controle emocional, tudo que você aprendeu vai ficar no chão. De repente você pega uma pessoa que tem uma habilidade, mesmo que você fale no nervoso, você acaba não tendo um raciocínio. E é o que a gente fala, isso que a gente vê nos combates aí. O cara que é inteligente, ele para a hora certa de bater. E, mestre, isso é um ponto muito legal que o mestre falou, e seria legal o mestre falar um pouco mais. Como é que, do ponto de vista prático, nas aulas de Kung Fu, o aluno desenvolve essa habilidade, esse controle emocional? São várias formas que a gente tem como apresentar, né? Muitas vezes a gente deixa em xeque. O aluno acaba de aprender e coloca lá ele no meio da sala e todo mundo olhando para ele e começa, olha, apresenta aí. Ou o aluno coloca ele no meio da sala e a gente, vamos vendar você, vamos ver o que você consegue, gira ele, solta, vamos ver o que. Porque ele tem que começar a ter o quê? O raciocínio. Sim. Se ele não pensar naquilo que está fazendo, ele vai se preocupar com o quê? Com a visão que ele perdeu. Ah, mas aí ele tem a visão, mas aí ele vai se preocupar com o público que está em volta dele. E é aonde você fala, pera um pouquinho, agora eu estou sozinho. Eu tenho que aprender a me concentrar. Isso acontece numa situação difícil. Num assalto, pois não. Olha, minha carteira está em tal lugar. Você quer? Eu posso pegar? Então você tem que ter esse lado emocional trabalhado. Porque normalmente a pessoa, quando acontece alguma coisa difícil, no assalto, no trabalho, ou mesmo no ônibus, não interessa onde seja, você tem que parar e tentar raciocinar. Numa discussão com alguém, né? Eu vou falar de um tópico aqui, ó.
que o Clodovil falava assim, aquele que quer ser ouvido não grita. Não precisa gritar. Ele precisa entender a forma que se expressa. E é onde está a diferença de uma pessoa que sabe discutir os assuntos. Sim. Sabe se Que sabe ponderar o momento de se colocar. Exatamente, aonde se coloca. Mestre, e aproveitando ainda esse tema, uma coisa que a gente fazia muito, e acho que algumas escolas ainda fazem hoje, é trazer a luta para as aulas. A luta mesmo, o combate ali. Ou no final da aula, ou no meio da aula, enfim. Isso era uma coisa que a gente fazia muito lá atrás, né? Sempre tinha aula de ou luta clássica, ou luta combinada, enfim. Ou luta. Era um jeito da gente testar aquilo que as a gente habilidades fazia de cada nos tatis, nos taulus, como é que eu encaixo isso numa luta? Na dinâmica e no método que o mestre utiliza na União Tom, está presente essa dimensão do combate, da luta, para todos ou só para mais graduados? Eu prefiro mais graduados. Como eu te falei da parte emocional, a gente tem que criar confiança. Os atletas novos, muitas vezes, eles não têm essa habilidade ainda. Então, eles precisam realmente criar uma confiança. Muitos entram preocupados, mas será que eu vou me machucar? Então, ela já tem essa preocupação de fazer a matrícula com medo que alguém ofendesse. Eu tenho uma experiência com uma aluna que ela é autista e muitas vezes o professor da antiga escola dela falou para ela, você não serve para isso. Então, aquilo me doeu demais. Nossa. E eu fazendo um comentário em aula, eu falando assim sobre vários temas. Um atleta que sai da escola, que tem que manter o respeito, que tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí ela falou, mas o atleta saiu e será que vai estar errado? Eu saí de lá e eu estou errada? Não, você não está errada porque você tem um tratamento, foi um tratamento diferenciado para você. Você foi maltratada. Então você tem que mudar de escola. Você tem que buscar alguma coisa que te traga um benefício maior. Então essa atleta Raquel, inclusive, foi um ex-aluno meu, que maltratou ela, que não pertence mais à minha escola. Então, para mim, foi muito difícil. Hoje, ela traz, mestre, muito boa noite, tudo bem, ela tem autismo, então ela tem aquela preocupação de ir até a minha sala e me cumprimentar. Então, é a atenção que a gente fala. Sim. É a diferença de a preocupação. E ela, para você ter uma ideia, essa autista, ela faz sandá, ela faz boxe chinês, além do Kung Fu. Como que ela não tinha essa habilidade? Hoje, ela é estudante de direito, trabalha num fórum, né? As pessoas têm que entender, nós temos que introduzir essas pessoas especiais junto com a gente. Sim. Precisa reconhecer, né? Precisa o potencial. reconhecer o potencial de cada uma. Olha, e tem que salientar, a gente tem que falar, olha, você é boa. Você faz, você treina. Muito legal. Isso muda muito o aspecto, as famílias em si. Quando você pega uma criança e põe para apresentar, olha só essa criança fazendo. Então você fica orgulhoso, mas o pai fica mais ainda. Porque a gente sente orgulho, sim. Sim. Entendeu? É uma coisa assim fora do normal. Não, sem pensar que uma ação afirmativa dessa para uma criança e a família vendo, muitas vezes isso reverbera dentro da casa, né? Com certeza. A gente não consegue, às vezes, dimensionar, mas às vezes distensiona coisas dentro de casa, da relação do pai, da mãe, entre eles, com o filho. E foi uma contribuição que veio ali por uma fala afirmativa do Shifu. Para Então, poder orientá-lo. Realmente o Kung Fu Outra experiência que eu tive é 2 autistas que eu tenho lá, que a mãe ligava para mim, dá para o senhor falar com eles, para eles lavar a roupa deles? Dá para o senhor falar para eles que eles têm que vir treinar? Então ela queria que eu participasse disso. Muitas vezes não dá, porque você está numa correria. Mas na medida do que eu posso, eu ligo, olha, chamo a atenção, cuidado com isso, cuidado com aquilo, faça. E eles são muito metódicos. Mas não tem que ler a filosofia aqui na minha escola? Todo início de aula tem a filosofia e tem os juramentos. Então, por isso que tem o diferencial. A disciplina, que se aprende é disciplina. É daquele jeito antigo, cada um tem que saber e falar? Tem que saber os 9. Rapaz. Eu me comprometo mas todo dia fala os 9? Rapaz. Todo dia tem que fazer isso, tem que fazer antes das aulas e depois das aulas. A gente sempre procura variar um pouquinho. Outro dia, sim, entendeu? Mas tem que aprender.
Porque eu não quero saber quem é a pessoa. Ela tem que entender que nós temos uma filosofia e essa filosofia ela se introduz aonde? A disciplina. Não, e isso é muito importante, porque eu me lembro, até hoje eu não esqueço o regulamento do mestre Amaral. 1, asseio, 2, respeito, 3, reverência, 4, aceito. Não treinar com a roupa suja, mal então, lavada. enfim, isso unhas, anéis, isso é muito correntes. importante, porque eu carrego isso pra mim, pra minha família, pros meus filhos. E a gente acaba olhando É. até os detalhes dos atletas. Meu aluno no meu campeonato participou sem faixa e sem sapatilha, com a camiseta pra fora. Eu não vi, mas eu falei, pera um pouquinho. O pai veio falar, mas ele fez tal coisa, não sei o que, não sei o que. Depois que eu olhei ele recebendo, mas cadê sua faixa? Não, não fiz. Cadê sua sapatilha? Também não. Você tem que perder mesmo. Porque não tem. Isso é disciplina. Aí eu puxei a orelha dele. Entendeu? Aí entendi. Entendi por que eu não recebi a nota. É. Fato. Eu não admito. Eu já tive uma experiência de receber um honra ao mérito na Assembleia Legislativa e a federação mandou um ônibus para pegar os meus atletas. Eu tive um aluno que foi de bermuda e chinelo e a camiseta da Tom On. Eu falei, não acredito nisso. É de morrer. É de morrer. Imagina todo mundo de terno e gravata na Assembleia lá, todo mundo. E eu recebendo um honra ao mérito ali, todo. É difícil, rapaz. Essas situações assim, não sei se você já passou por isso. Não, já passamos por algumas, já assim, Putz, o outro dia um aluno... vamos lá, vai competir e tal. Cadê sua espada? Minha espada? Não, mas peraí, você vai pra guerra e não pegou sua arma? Porque é um aluno faixa preta também, que eu tô falando. Meu Deus do Não céu. era... Não é principiante, não. Não. Peraí, você esperou que eu ia lá, pegar na sua casa, te carregar no colo... Tem que começar a mudar. Entendeu? Tem que mudar. Você vê que é uma coisa totalmente diferente. Isso é muito diferente. Dos primórdios lá, imagina. Não, tem coisas que... Não era uma questão que nem passava pela nossa cabeça, assim... Esquecer uma arma, ou imagina... Não... Até a gente fala assim, uniforme sujo, rasgado, Jamais. jamais. Até a gente fala assim, mas você vai repetir de novo nos tempos antigos, agora é moderno. Vou repetir. Afinal de contas, isso é arte marcial, né? Isso é arte marcial. Isso é arte marcial. Os tempos antigos moldam... Fica um mês lá na China hoje, nos tempos de hoje, um mês lá. No templo de Shaolin, você paga lá $5.000. Você vai ficar um mês lá. O banheiro é lá em cima, lá na montanha. Vocês sabem disso ou não? Você pode treinar lá no templo de Shaolin, você pode ficar lá um mês. Pode. O banheiro é lá em cima. Você quer ir no banheiro? Vai lá em cima. Vai lá no final da montanha. E você lava a sua roupa. E não tem Traga, máquina de lavar. Acorda 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai Não treinar. tem nada Não tem disso. cafezinho da manhã, não. Entendeu? Então, É disciplina, é isso que forja o homem, né? E eu vejo exemplos que hoje é difícil a gente poder colocar. Você não falou de processo? Se você falar que o atleta, vamos, não sei o que, ele se dá uma chibatada nele lá. Antigamente a gente fazia exame e, né, o pessoal... Tinha um corredorzinho de corredor- passar com as faixas, né? Você tem que tomar cuidado hoje. Você tem que tomar muito cuidado hoje. Muitas vezes, quando você vai dar aula para umas meninas, aonde você indica o que você pode fazer, o que você não pode. Se pode, olha, dá licença, precisa acertar aqui. Eu sou muito específico. Olha, a cintura, posso? Pode. Precisa melhorar aqui, vai sentir aqui, vai sentir. Então tem que tomar. Ele tem que ser detalhado. Sim. E o respeito, que eu tenho muitas meninas. Muitas. Eu tenho muito. Então a gente venceu mais uma barreira, que era o preconceito da Isso mulherada. mesmo. Isso é uma coisa que a gente fala muito, Sim. sabe? Que a arte marcial, de modo geral, ela é muito machista, né, mestre? Porque Sem dúvida. Para um homem ir lá treinar com uma professora mulher ali, fala, puxa, mas a mulher vai me dar aula, vai me ensinar a lutar, mas será? É difícil. Acho que as mulheres hoje estão ocupando um lugar importante, né? De estar envolvida na arte marcial, ter mestras, ter professoras ali, que, né, com as suas escolas. Acho que é fundamental. Você falou uma coisa muito importante, né? Que ainda bem que o senhor tem bastante mulher lá também. Tenho. E até a formatura hoje, faixa preta de uma mulher, nossa, é muito difícil. Eu tive uma, ela chama Cíntia Odajima. Uma das melhores atletas que nós tínhamos no Brasil. Eu tô falando de, sabe, de coração mesmo. Ela não está mais comigo, tá? Começa ali. Mas não tira o mérito dela. É uma atleta que um ginásio, nós enchemos ginásio, eu acho que foi um campeonato
São Caetano, eu não sei aonde exatamente, e ela parou o ginásio. Ela foi aplaudida de pé. Nossa. Então, imagine para mim como é que foi. O mestre Amaral do meu lado, todo mundo se envolveu do lado do mestre. Não, é nossa aluna, mestre. É muito importante falar isso. Porque hoje, para você formar uma mulher, é diferente. Você deve ter algumas faixas pretas. Então, na verdade, Aquela que a tava no Raquel, ela é É a o mais nosso carro-chefe aqui. Assim, ela É a mais graduada. é a mais né? graduada. E um espetáculo. Eu vi ela fazendo a forma. Tá de Ela parabéns. é É mais uma graduada, menina. ela tá à frente aqui da escola. Né? É. Enfim, e eu falo isso com muito orgulho, assim, de ter uma mulher Que como tem essa. a chefe da equipe, É. assim, sabe? Hoje eu tenho lá 2 garotas que vão dar trabalho. São atletas novas e atletas mais antigas. Eu tenho várias garotas. Vou até citar um nome aqui, que é a Sônia, né? Que ela é ponta, ela é sangue nos olhos. Tem a Valéria, que eu falei para vocês. E 2 alunas que eu tenho que estar trabalhando em cima delas. Que existe 2 trabalhos. Uma, mestre-discípulo. E professor-aluno. O que você quer? Você quer mestre-discípulo? É assim. Você quer professor-aluno? É assim. Então, isso é um diferencial que a gente só pode apresentar no treinamento. Ah, sim, tem um momento ali. Tem um momento, Sim. porque senão é difícil. Mestre, tem algum tema que o mestre gostaria de abordar que a gente não abordou aqui? A gente pode chamar de primeira conversa. De repente a gente faz um outro episódio. Não, eu acho que o que eu vejo aqui é que, elogiando vocês, eu fiquei muito feliz de vir, né, de poder participar, é esse tema que a gente falou aí da união. Aham. Esse tema que a gente falou de tentar ser uma única federação, que eu acho que não vai ser fácil. Isso, né? Esse tema que a gente fala de colocar o Brasil na frente de todos. Sim. Entendeu? Porque eu não queria chegar a participar de um evento onde tem uma delegação do Brasil lá, a outra aqui, Sim, o qual eu imagina já só. tive essa experiência. É mesmo? E O senhor eu- já foi para um campeonato e tinha 2 delegações do Brasil? Isso me entristeceu demais, que eu era o porta-bandeira e muitas vezes eu falei, puxa vida, será que... Sabe, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Sim. Eu tenho orgulho de levar a nossa bandeira. Não sei se vocês perceberam, eu tenho orgulho. Então eu queria ter lá uma delegação que falasse assim, essa é do Brasil. E falar com o peito aberto. Isso para mim não tem preço. Então esse é o que eu queria falar para vocês. É o orgulho de estar aqui, de poder falar um pouquinho, de poder trazer e quem sabe futuramente a gente fazer uma delegação tanto de Wushu como tradicional e aonde a gente vai participar de um grande evento, nós vamos levar uma delegação. Eu já tive, eu soube, né? Parece que o Serra levou quase um avião para participar de um evento fora. Uau. O Serra eu não é sei, espetacular, mas- né? Ele levou uma delegação enorme, sabe? Enorme. Ele teve uma experiência fora que ele falava para mim que eu não acreditava. Ele levou lá e os caras trouxeram ele, fez ele apresentar entre todos os mestres, ele fazia apresentação, os alunos faziam apresentação. Então, para nós, isso é realmente uma grandioso, gratificação muito grande. E se a gente pensar ainda na valorização do esporte, para um patrocinador olhar e falar, opa, peraí, tem uma equipe do Brasil indo com, sei lá, 150 atletas, 200 atletas para um campeonato na China? Se você falou tudo agora. Poxa, Sim, Você entendeu? sabe, O atleta, né? O atleta. É, não, O atleta é que vai receber de Delegação volta. brasileira. Por que existe uma delegação de futebol? Por que existe de voleibol? Enfim, até de judô, do taekwondo. Sim, E o Kung Fu. Gente, nós somos uma potência. sim. Nós somos uma potência. Nós precisamos agora colocar na cabeça desses dirigentes políticos que o Kung Fu realmente tem uma disciplina fora do normal, tão boa quanto as outras artes marciais. Sim. Não menosprezando nenhuma arte marcial, mas sim falando que nós precisamos agora dar uma atenção redobrada à nossa arte marcial, que é o Kung Fu. Inclusive, fazê-lo entender, eu acho que a gente até falou disso aqui em outro episódio, que é o Kung Fu tem salvado muitas vidas, né? Se a gente pensar nesse impacto, para além de aprender o Taolu, o quanto o Kung Fu não contribuiu para salvar a vida de muita gente, de famílias, ou até para impulsionar aquele aluno adolescente que estava um pouco perdido e de repente falou, não,
vou por esse caminho, ou vou virar um professor de Kung Fu, ou vou fazer educação física, ou vou fazer alguma faculdade, enfim. Então tem esse impacto da modalidade, que às vezes é difícil de mensurar, mas ele é muito real, né? Existe muito. Existe bastante. Eu falo para vocês que a nossa federação, ela vem fazendo um trabalho muito sério. E conseguimos colocar uma TV aberta, os nossos combates. Olha só. Fala para mim. A entidade que conseguiu fazer isso, não a nível de município. Porque existe, se você for no litoral, tem aquelas entrevistas. Se for lá no Nordeste, tem. Não, mas eu digo a nacional. Qual que é a entidade que conseguiu fazer isso? Então, para nós, é a satisfação de colocar a Federação Paulista de Coachu Tradicional, a Liga, a Confederação, o Grão-Mestre, Edilson, vem trabalhando para isso. E hoje, aí, né, hoje é novidade. De novo, a gente volta pro atleta, né? Porque o atleta que aparece na Band competindo, puxa. Não, e aí é um material que ele pode usar para modalidade, patrocínio, né? Além de pra levar modalidade. modalidade. Mas as o que a gente conhecerem, quer não é só o meu estilo, ou a garra de águia, ou o Peng Lai, não, é o Kung Fu. E eu falo para vocês que nós tivemos competição tendo bolsas financeiras. O atleta foi lá e vai ganhar. Vocês sabiam disso? Eu vi a divulgação do campeonato, que acho que na parte de formas teve premiação em dinheiro. Premiação em dinheiro. Engano, Quem que fez isso? Puxa. Ninguém fez isso. A gente está lá mostrando esse trabalho e colocando o pessoal realmente querendo profissionalizar esse atleta. Então é isso que eu falo para vocês. E sem dúvida, isso que vocês estão fazendo agora não tem preço, gente. Continue fazendo esse trabalho. O podcast foi maravilhoso, não sei como é que é, né? Eu nem sei se está terminando, mas foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de poder participar, de poder colocar um pouquinho das minhas experiências, né? E, sem dúvida, trazer esse assunto para frente. Ô, mestre, você encheu meu coração de esperança aqui. O coração pisciano sonhador, que a gente estava falando. Ficou mais cheio de esperança ainda. E até pensando que é possível, sim. Acho que no futuro não muito distante, a gente conseguir fazer valer esse nome, que inclusive é o nome que está no nome da Escola do Mestre, União. Que a gente consiga de fato trazer esse princípio e fazer com que a gente junte mais essas entidades e promova que seja 1 ou 2 eventos, trazendo essa dimensão da união e fazendo um grande evento. Eu vou falar naquela olhando câmera, ali naquela câmera, eu vou falar para os dirigentes. Gente, vamos trabalhar para que a gente consiga unir todos esses estilos, né, de Kung Fu e essas ligas, federações, confederações, para que a gente consiga um único objetivo. É o nosso país, o Brasil. Ótimo, mestre. Gente, pense nisso. Não espere um ego próprio para cada confederação ou liga ou pessoal. Não espere isso. Ô, mestre, pensei numa coisa aqui audaciosa, hein? Manda. Vamos um dia fazer um programa, a gente chamar os dirigentes? Mas assim, bater um papo. Bater um papo. O que o senhor acha? Eu acho que seria uma ideia maravilhosa, porque é o primeiro passo. Pra gente bater um pra papo. Isso, pra bater um papo informal. Senta aqui e vamos trocar ideia só. O que o senhor acha? Eu acho que seria ótimo. Gil, o que você acha? Ué, essa é uma ideia que a gente tinha falado. A gente precisa a gente fazer... já tinha essa ideia em relação às federações. Acho que a gente pode ampliar e... Nós vamos ter que usar a sala de treino lá. A gente usa. Mas mesmo que seja assim, ó, hoje vai ser o mestre Wagner e... Não sei, alguém da federação. Por exemplo, Paulista. o Grão-Mestre Edilson, né? O Grão-Mestre Edilson e a Grão-Mestre, a mestra Silvia, né? Isso, por exemplo. Por exemplo. De repente, a única coisa é a agenda de cada um. E aí vai fazendo pequenas conversas. Todo mundo já meio que falado, porque o mestre Edilson, a gente já está em conversa com ele. Isso. Já há algum tempo. É que a agenda do mestre Para vocês terem uma ideia, imagine vocês, 2 eventos por mês. Olha, domingo passado foi o meu. Esse domingo foi do mestre Vanderlei Lucas. Vai ter no litoral o próximo domingo. Então imagine como é que é a cabeça do homem. Né? O grão-mestre está assim. Eu não vou falar que
Porque ele é careca, ele já perdeu todos os cabelos igual a mim. Nós, né, assumimos nossa careca aqui, mas tá fervendo a cabeça Não, dele. mas vai acontecer. Isso vai. Não, já mas vai, olha, vai seria sair do campo das ideias e maravilhoso. Seria maravilhoso rolar. a gente poder reunir esse grupo, né? Tanto o presidente como o vice, né? Os dois, para que a gente consiga trazer um bate-papo. Já é o primeiro passo. É. E depois, Isso. futuramente, cada um fala assim, vamos lá no evento dele. Vamos ver se a gente consegue convencer Isso. no evento, olhar, bom, se tiver alguma coisa para melhorar, traga para nós. E depois somar, venha no vamos nosso juntar, evento é. e olhem, se tiver alguma coisa para melhorar, traga para nós. Porque nós estamos aqui para somar. Criticar é muito fácil. Sim, sim. Muito fácil. E é o que Jogar um muita caminhão gente de areia. faz, né? Um caminhão de areia. O Gil fala muito isso, porque às vezes a gente volta descontente de algum evento, e o Gil fala assim, mas peraí, o que a gente tá fazendo pra somar? Porque a gente ficar aqui no nosso cantinho também só falando e reclamando é uma Mas coisa. ninguém quer ser dirigente, ninguém quer ir lá assumir uma Ninguém quer cadeira, assumir a responsabilidade. organizar um evento. E é trabalhoso. Você sabe como... Primeiro a chegar, a última a sair. Rapidinho, gente, ó. Não... pergunta... Todos nós temos família. Você tem família. E pergunta quem fica com a família. Exatamente. Entendeu? Quantos final de semana eu não passei com os meus filhos, que eu trabalhava domingo a domingo, porque eu estava em treinamento ou em eventos. E meus filhos crescendo. Aí você for, você enxerga agora, eu tenho que cuidar dos meus netos. Viu? Tenho 4 netos, vai vir o 5º, viu, gente? Opa! Olha só. Aí sim. Que bênção. Bom, então, a gente termina assim com essa expectativa para audiência. Esperamos que Isso. chegue aos dirigentes. Pedindo para vocês contribuírem aqui no nosso Pix pra gente poder fazer essa temporada Essa mão tá entrando na especial. minha câmera aqui, ó. Pra fazer essa temporada especial, de repente, de conversas aí, né? Ajudar a gente a organizar isso. Acho que é promissor, hein? É promissor. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, mestre, mais uma vez, pela conversa. Foi demais, Muito demais. obrigado. Olha. E quero agradecer aqui pela recepção que o senhor teve comigo no campeonato. Eu falei pro Gil, enfim, todo mundo viu. Agradeço de coração. O senhor foi, assim, muito generoso comigo nas trocas de WhatsApp, no áudio, né? Eu realmente tenho uma felicidade fora do normal, né? Porque, como eu falo assim, eu respeito muito vocês, né? O Sifu que estava comigo no campeonato, né, Gil? Eu conheci-o agora, mas realmente eu fiquei muito feliz dele poder participar. Eu ligava preocupado, olha, você vai... e isso me trouxe muito carinho. Então você pode ficar tranquilo. Muito obrigado, Será viu? bem-vindo sempre. Me senti muito acolhido. E eu queria, mais uma vez, agradecer essa oportunidade Imagina, mestre. de estar aqui e falar para vocês, olha, continue assistindo esse canal. Nós temos muita informação para passar para vocês aí, hein? É isso aí. É isso mesmo. Muito bem. Obrigado. É isso, gente. Muito Curtam, obrigado. Compartilhem. Acabou ali. Curtam, compartilhem. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu.